A narrativa descrita no livro de Gênesis a respeito da destruição do mundo e da Arca de Noé é uma das histórias mais interessantes e fascinantes do livro de Gênesis, que intriga milhares e milhões de pessoas há mais de 3.000 anos. O que mais assusta os estudiosos é que cerca de mais de 200 culturas mundo afora, da África, Ásia, Europa, Oceania, entre outras regiões do mundo, falam a respeito do mesmo grande dilúvio, com semelhanças gritantes com o texto do livro de Gênesis. Neste vídeo eu estarei falando a respeito de um assunto muito interessante e curioso: o santuário de Noé e de seus filhos, o suposto lugar onde é este santuário. Por isso eu peço que deixem já os seus likes, os seus comentários e compartilhem com pessoas que têm curiosidades a respeito do livro de Gênesis. Göbekli Tepe, em turco, tem o significado de monte com barriga ou monte com um umbigo. Göbekli Tepe é um sítio arqueológico neolítico na região sudeste da Anatólia, da Turquia, que é datado do Neolítico pré-cerâmico, entre 9.500 e 8.000 a.C. O local compreende uma série de grandes estruturas circulares, sustentadas por enormes pilares de pedra, os mais antigos megálitos conhecidos da humanidade. Muitos desses pilares são ricamente decorados com figuras ali animalescas, com animais, roupas e relevos de animais selvagens, fornecendo-nos aos arqueólogos percepções raras sobre a região pré-histórica e a iconografia específica do período. Quando nós lemos o livro de Gênesis, no capítulo 8, no versículo 20, nós lemos o seguinte: depois Noé construiu um altar dedicado a Deus, um santuário dedicado a Deus, e tomando alguns animais e aves, todos puros, ofereceu-os em holocaustos, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável da adoração e declarou a si mesmo: jamais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porquanto seu íntimo é completamente inclinado para o mal desde o nascimento. E nunca mais destruirei todos os seres, nos quais há o fôlego da vida, como fiz desta vez. Gênesis 8, versículo 21. O santuário de Göbekli Tepe, na Turquia, é um santuário ali onde é dito, segundo muitos estudiosos, a respeito de onde Noé e sua família sacrificaram e fizeram o primeiro holocausto a Deus, é na região de Göbekli Tepe. Esta região, ela é famosa por suas antiguidades, e o que a torna mais aceita por muitos estudiosos como sendo o primeiro lugar onde os filhos de Noé, juntamente com o próprio Noé, onde fez o primeiro sacrifício, ou pelo menos o primeiro holocausto a Deus de animais, foi nesta região, neste local. A sua proximidade com o Monte Ararat, e como sendo a primeira migração de Noé, do próprio Noé com seus filhos e netos, é muito interessante, até porque o Monte Ararat até a terra aí onde Göbekli Tepe está é próximo, relativamente próximo. Mas aí muitos vão me dizer: mas quais são as evidências que tornam este lugar aí como sendo o primeiro santuário de Noé e de seus filhos? É simples. Segundo muitos estudiosos sobre Göbekli Tepe e as suas ligações aí com a Bíblia, muitos vão dizer, por conta de vários totens, por conta de várias e várias representações de animais por todo o sítio arqueológico. E não é apenas um animal, ou dois, ou três, ou quatro, são vários e vários animais desenhados, esculpidos e até mesmo humanos, e muitos animais. Curiosamente, muitos vão dizer aí, através dessa interpretação, que aí foi o local onde Noé fez um santuário, fez um altar a Deus e queimou ali alguns animais em ato de sacrifício ao Todo-Poderoso, ao qual o aroma do sacrifício, do holocausto ali foi bom aos olhos de Deus. São muitas as evidências aí e pistas
aí que conecta os círculos de pedra mais antigos do mundo, que é em Göbekli Tepe, na Turquia, com a história bíblica da Arca de Noé e o relato aí de Platão sobre a civilização perdida de Atlântida. No livro The Magians of the Gods, a sequência de Fingerprints of the Gods, Graham Hancock investiga a respeito deste caso. Muitos que estudam a respeito de Göbekli Tepe e fazem ali, no caso, ligações com a Arca de Noé e a história de Noé, acreditam que Göbekli Tepe é literalmente aí um santuário, um zoológico, aí literalmente megalítico, feito pelos descendentes de Noé ou simplesmente pelo próprio Noé e seus filhos e netos, que vai aí de aranhas, escorpiões, cobras, todos os répteis da terra, pássaros, gado, aves, diferentes tipos de gado aí, raposas, felinos, cabras, ovelhas, gazelas, javali, ursos, leões, todo tipo de criatura. Engraçado que nesta região, que é próxima ao Ararat, tem todos estes animais. Por que será que o pessoal dali, desta região, no caso, desenhou, esculpiu todos eles? Qual era a finalidade disso? A não ser, no caso, a dispersão dos animais logo após terem saído da Arca de Noé. Curiosamente, foram encontrados aí resquícios aí de sacrifícios e holocaustos em Göbekli Tepe, do mesmo tipo descrito no livro de Gênesis a respeito destes animais. Quando Noé sacrifica tais animais em holocausto para Deus, são os mesmos descritos ali no livro, os pássaros e também alguns outros descritos. Göbekli Tepe, através aí destes estudos e análises e ligações com o texto aí da Bíblia, vão dizer aí que Göbekli Tepe foi a primeira migração dos povos da humanidade, de Noé e seus filhos, a primeira região ao qual eles foram. Curiosamente, o texto bíblico vai dizer aí que eles foram desta região, no caso, para a Babilônia. Eles saíram da Turquia, ali do Monte Ararat, migraram para esta região, fizeram este altar. Quando Noé diz que fez um altar ao Senhor, um santuário ao Senhor, supostamente seria este o local do santuário. E então deste santuário, os descendentes de Noé, os netos e bisnetos de Noé, saíram desta região aí na atual Turquia, e eles foram literalmente aí para o atual Iraque. Curiosamente, o Iraque, de Göbekli Tepe para o Iraque, é mais próximo ainda. E então ali construíram, ali os netos e bisnetos de Noé construíram a terrível Torre de Babel, e aí houve a dispersão dos povos e as novas línguas dadas. Até então os povos falavam a mesma língua, a língua adamita. Uma curiosidade que algumas pessoas já me perguntaram sobre este tema e sobre toda esta narrativa e esse sítio arqueológico, se ele tem ligações aí, se foi Noé e seus netos que construíram tal monumento, tal local, então qual era a escrita da época? Existe uma escrita adamita? Existe uma língua que era falada ali por eles nesta época? Porque as línguas vieram só a partir de Babel no Iraque, no atual Iraque, nos dias de hoje. Então qual era a língua e qual era a escrita que estes povos primordiais aí falavam logo após o dilúvio? Curiosamente, em Göbekli Tepe existe aí uma forma de escrita muito primitiva e que, analisando aí e vendo estudiosos falando a respeito desta escrita, essa escrita pode ser colocada como uma espécie de escrita aí hieroglífica, uma escrita simbólica que também possui ali uma semelhança com ideogramas, ou seja, uma escrita também meio ideogrâmica e até mesmo um pouco ali em alguns de seus símbolos, um pouco cuneiforme, ou seja, uma mistura de todas essas escritas numa escrita muito mais antiga. Afinal de contas, Göbekli Tepe tem mais de 11 mil anos, segundo os estudiosos, ou seja, seria uma escrita muito mais anterior do que a escrita egípcia e hieroglífica, que provavelmente, possivelmente, se derivou aí desta escrita, e também a própria escrita cuneiforme da Mesopotâmia. Esta escrita, biblicamente, ela pode ser chamada pelo nome ou pelo termo de escrita adâmica ou escrita adamita. Existem vários tipos aí de supostas letras desta escrita ou simplesmente símbolos aí desta escrita, que seriam alguns ali semelhantes a T's, semelhantes ali a H, semelhantes ali a C's ali,
semelhantes a vários tipos ali de formas ali hieroglíficas, remontando aí a animais, onde passavam e diziam uma mensagem, ou seja, poderia ser um tipo de escrita ali nas paredes, ali nos monumentos, uma escrita, um memorial antigo e uma forma de escrita muito, mas muito primitiva, com semelhanças muito grandes à escrita hieroglífica e também ideogrâmica e em certas partes ali com a cuneiforme. A primeira e talvez a maior comparação aí, e a mais importante com os hieróglifos, é a escrita aí em Göbekli Tepe, que envolve símbolos encontrados proeminentemente no cinturião de um dos maiores e mais magníficos pilares em Göbekli Tepe, conhecido como Pilar 18, que consiste em uma forma crescente ou simplesmente similar a um C, aberto à direita e em seguida da esquerda para a direita, por duas linhas paralelas verticais seguidas por um C invertido ou crescente aberto à esquerda. A inscrição proeminente no cinto do pilar 18 inclui uma forma de C seguida por uma forma semelhante a um H, seguida por um C invertido ali. Na borda frontal do pilar 28 em Göbekli Tepe, os mesmos três símbolos, a mesma palavra, estão esculpidos verticalmente e pode ser traduzido aí, segundo Seifader. Segundo este especialista, a inscrição aí provavelmente tem o significado de Deus e nós. É muito interessante que a tradução daria divindade, ou altíssimo, ou simplesmente celestial. Segundo o especialista Lahotte, a forma que se assemelha aí a um H pode ter também o significado de portão, ou portal, ou simplesmente passagem. Este conceito de portão ou passagem foi possivelmente associado a um deus, ou simplesmente ao Criador, a uma divindade, a um ser supremo, porque os deuses podiam controlar a passagem aí na antiguidade, né, ou a divindade podia controlar aí a passagem de um reino para outro, e em particular podia controlar a passagem da vida para a morte e para a vida novamente, no caso de uma crença aí de renascimento, ou não neste plano, mas num plano superior. Existem muitas especulações a respeito desta suposta escrita aí primordial, que seria a escrita adamita, ao qual o próprio Noé e seus netos ali, seus filhos, escreveram ali em forma de adoração a Deus, uma mensagem ali remetendo aos compartimentos da própria arca de Noé e dos animais soltos e dispersos novamente para se multiplicarem no mundo afora, e o sacrifício ali para a adoração de Deus. O que mais é intrigante em todo o Göbekli Tepe, este sítio arqueológico, é que não existe em parte alguma no mundo um lugar semelhante, com tantas e tantas representações de animais e mais animais ali. Se tudo isso estiver correto, o Göbekli Tepe pode ser o primeiro sítio arqueológico pós-diluviano e que Noé e seus filhos e netos o construíram. Uma curiosidade final a respeito aí de tudo isso é que no sítio arqueológico também é encontrados certos achados que podem aí dizer e remontar aí aos descendentes de Noé quando começaram ali a se perverter novamente contra Deus e começaram a praticar o que era ruim aos olhos de Deus e foram seduzidos pelos espíritos imundos, pelos demônios, como os rabinos antigos através do livro dos Jubileus vão dizer. Peçam vídeos semelhantes a estes que eu estarei produzindo mais futuramente. Esse vídeo, por exemplo, foi a pedido aqui de uma inscrita do canal e eu agradeço por mais um pedido de vocês aí que eu estou realizando para todos vocês. Até o próximo vídeo do canal. Fiquem todos com Elohim.